Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos hoje estudar um pouco sobre o início do ministério de Paulo. De acordo com Gálatas 1,17, depois que Paulo teve aquele contato com Cristo na estrada de Damasco, depois que ele recobra a visão e é batizado, em Gálatas 1,17 ele diz que ele não subiu logo para Jerusalém para falar com os apóstolos. Antes, ele foi para as regiões da Arábia e depois, outra vez, voltou para Damasco. Paulo se retirou, amigo ouvinte, por um tempo, aparentemente vivendo isoladamente, para, no sossego, poder estudar mais, meditar mais, entender melhor as coisas que haviam acontecido e poder se encontrar mais com ele mesmo. E em Lucas 9, 20 a 25, nós podemos perceber algo mais sobre o ministério de Paulo. Depois que ele fica um tempo na região da Arábia, meditando, estudando, refletindo, vamos ver algo mais sobre o seu ministério. Vamos ler Atos capítulo 9, dos versos 20 ao 25. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Perceba que já no início do ministério de Paulo, ele enfrentou oposição e dificuldades. Os adversários de Paulo, que não aceitaram a mensagem de que Cristo havia ressuscitado e de que ele era o Filho de Deus e de que ele era o Messias, eles eram incapazes de contradizer Paulo e por isso conspiraram matá-lo. Hoje há muitos críticos que não têm a disposição de matar as pessoas, mas por não contradizer com argumentos, eles atacam a pessoa que direcionou o argumento contra eles. Então, normalmente, o crítico, de uma forma ou outra, ele, ao invés de atacar a ideia, diríamos assim, tentar refutar a ideia, ele ataca a pessoa. Isso só demonstra que o indivíduo não tem base para suas afirmações e suas crenças e que ele simplesmente não tem humildade para reconhecer que precisa crescer e que precisa mudar suas próprias convicções. O apóstolo Paulo enfrentou essa oposição e eles haviam decidido, queriam matá-lo por ele estar pregando sobre Jesus Cristo. Mas Deus, amigo ouvinte, avisou o apóstolo Paulo deste perigo e para proteger a vida do apóstolo, Deus orientou de que ele deveria sair dali, de que ele deveria fugir. E aí os irmãos, discípulos que haviam aceitado a Cristo como Salvador, o abaixaram num grande cesto por uma janela, em uma casa construída ali numa muralha, próximo a uma muralha, para que ele pudesse fugir e escapar dos opositores que planejavam tirar a sua vida. O apóstolo Paulo, ao longo da sua trajetória, enfrentou muitas perseguições, sofrimento. Porém, amigo ouvinte, isso não abalava a fé que ele tinha em Jesus e não o impedia de realizar a sua missão. Quanto mais dificuldades ele tinha, mais poder ele dispunha do Espírito Santo para seguir adiante. E foi por isso que ele disse em 2 Coríntios 4, 8 e 9 o seguinte: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que você e eu, amigo ouvinte, desenvolvamos uma fé sólida em Jesus, assim como o apóstolo Paulo, e que o Espírito Santo dê a você e a mim o mesmo poder e a mesma resistência que deu ao apóstolo Paulo para enfrentar as dificuldades. E que assim como o apóstolo Paulo, sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo, adv.st
Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro. É simples, rápido e seguro. E deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.